Foi essa porção que veio ao meu coração assim que eu aqui cheguei. Diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quantos podem dizer amém? Livro do profeta Naum, Elcocita. Naum, ele foi contemporâneo, né? Quando diz contemporâneo, quer dizer, viveu na mesma época de Abacuque, de Sofonias. E o livro do profeta Naum, apesar de ser um livro profético, mas ele é também um livro profético, porém, a diferença que tem do livro de Naum é que a profecia de Naum, ela foi escrita como se fosse poesia. E talvez você diga, mas onde é que tem poesia aqui que está dizendo que Deus é vingador, né? Mas interessante é que Deus resolve enviar o profeta Naum, e ele começa a falar com Naum no capítulo 1, e o Senhor começa a falar com Naum em visão. E você vai ver que o capítulo 1 é um capítulo que mostra a ira e a misericórdia de Deus. Deus nunca quer revelar somente a sua ira. Deus revela a sua ira, mas Ele volta o nosso olhar para a sua misericórdia, para que a gente saiba que na verdade tem um Deus que se ira, tem um Deus que faz justiça, mas tem um Deus também que é amor, que é misericordioso. Aleluia, glória a Deus. E o que me chamou a atenção, aleluia, é que nesse capítulo você vai ver que Naum, ele vê a queda de Nínive e o castigo que Deus manda sobre um povo perseguidor e cruel. Deus levanta Naum. Lembra que Jonas foi lá, falou para Nínive, Nínive alcançou misericórdia. A misericórdia que Nínive teve, Nínive não soube exercer sobre os outros povos. E aí Deus levanta Naum para mostrar que Ele é um Deus vingador e é um Deus misericordioso. E Nínive já estava passando da medida do que Deus havia determinado. Mas uma coisa me chamou a atenção assim que eu cheguei aqui, que esse capítulo veio ao meu coração. 3 coisas. Ele fala muitas coisas no capítulo 1, mas eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas. Primeiro ele diz: o Senhor é Deus zeloso. Aleluia. E aí logo no capítulo, no versículo 2, ele diz assim: o Senhor toma vingança. Quando chega no capítulo 3, ele diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então a gente tem um Deus que a Bíblia diz que o Senhor é, o Senhor toma e o Senhor tem. Eu vou repetir: o Senhor é, o Senhor toma e o Senhor tem. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção é que Naum começa a descrever Deus. Primeiro, ele descreve Deus como um Deus bom. Ele começa a focar na bondade. O capítulo 1, você vai ver que é um capítulo que fala da bondade, da fortaleza e do conhecimento de Deus. Quando chegamos lá no versículo 7, ele diz: o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Em outras versões diz: os que se refugiam nele. Aleluia. Então no versículo 7 ele mostra Deus como bondade, fortaleza e conhecimento. Aleluia. O meu Deus não é qualquer um, é um Deus que tem bondade, fortaleza e conhecimento. Aleluia. E dentro do item Deus é bom, aleluia, Naum mostra que Ele é bom em todos os sentidos. Bondade não é uma característica de Deus, bondade faz parte do caráter de Deus. Deus não deu uma de bonzinho, Deus não parece bonzinho, Deus não exerce bondade. Ele é a própria bondade, Ele é bom, a essência dele é bondade.
Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele diz: na minha carne não habita bem algum. Porque quando Paulo faz isso, ele está assinando para mim, ele está assinando que o homem é falho, que o homem erra. E quando ele diz que na sua carne não habita bem algum, ele quer dizer assim: tudo que você vê de bom em mim, saiba que não sou eu, é Ele. E talvez nós humanos, nós temos uma mania de dizer assim: fulano é tão bom, fulano é gente boa, fulano é bom. Na verdade, o que fulano tem é aquilo que Deus colocou nele. Porque se Deus não colocar, a gente vai ver que nós não somos bonzinhos coisa nenhuma. Vamos traduzir miúdo: a gente é ruim pra caramba, pastor. A gente é ruim pra caramba. Tem vontade de vingança? Tem ou não tem? Tem. Tem vontade de dar o troco? Tem ou não tem? Tem. É próprio da nossa natureza caída. E quando o apóstolo Paulo diz: na minha carne não habita bem algum, ele está dizendo assim: eu sou falho e vocês tudo são também. Não escapa nenhum. Ah, mas eu acho que a irmã fulana, ela tem um jeito assim tão manso. Pisa no pé dela. Pisa lá, que tu vai ver que não é essa bondade toda. Aleluia. E aí ele chama a atenção de Deus, de um Deus bom. E ele, quando diz que Deus é Deus bom e é tardio em irar-se, grande em poder, aleluia, ele mostra que Deus é bom em todos os sentidos. E ele prova a sua bondade aonde? Lá no seu sacrifício, aleluia, na cruz do Calvário, aleluia. Nós vamos encontrar ainda Deus manifestando a direção do seu povo, o seu amor, aleluia. Ele é bondoso em todos os seus atos. Olha o que diz Salmo 25, versículo de número 10. Vamos lá para a gente ver o que é que diz. Salmo 25 e 10 diz assim: todas as veredas do Senhor são o quê? Misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom porque manifesta a sua bondade como Pai. O salmista lá no Salmo 103, ele diz: ele conhece a nossa estrutura. Aleluia. E lembra-se de que somos pó. Aleluia. Glória a Deus. Ele mostra ainda Deus o que? O Senhor é bom e é fortaleza. Aleluia. No dia da angústia. Aleluia. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar de refúgio. Fortaleza é lugar de escape. Fortaleza é lugar de esconderijo. Fortaleza é lugar de ser ocultado. Fortaleza é lugar de estar protegido, é lugar de proteção. E aqui ele diz que no dia da angústia, como para Davi, Deus também é, aleluia, fortaleza segura para nós, aleluia. Fortaleza, aí a Bíblia mostra que ele também é um refúgio na tempestade. Quando a Bíblia diz que ele tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, quantas tormentas você não passou? Quantas tormentas eu não já passei? E se você olhar o tempo todo no meio dessa tormenta, Deus tinha um caminho que você desconhecia. É uma porta de emprego que fechou e você entrou numa tempestade porque Deus queria abrir outra maior. Aleluia. É Deus mostrando o seu caminho na tormenta e na tempestade. Aleluia. É uma situação que você queria ganhar e no primeiro momento Deus não deixou você ganhar, porque Ele tinha algo melhor lá na frente. Porque a nossa visão é curta, a nossa visão é limitada. Mas todas as vezes que Deus te der um não, pede ao Espírito Santo para te elevar, para que você veja o que tem lá na frente, porque com certeza o não de hoje é para redundar em um sim lá na frente muito mais valioso do que o que você está pedindo agora. Os não de Deus são resposta.
Aleluia, glória a Deus. É refúgio na tempestade. O Salmo 46 diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Não tem lugar melhor. Olha, eu já fiz terapia há muitos anos atrás com psicóloga. Nossa, irmã Aparecida já foi doida, fez terapia. Doida quem não faz. Aí pira, meu irmão, né? Pira. E eu digo uma coisa a vocês: o sentimento de você ir contar uma coisa a um psicólogo é bom, alivia. E eu parabenizo a todos os profissionais dessa área. Mas não existe coisa melhor do que você se dobrar no divã de Deus. Quando você chega na presença de Deus e você se desnuda, porque você está diante de um Deus que te conhece por inteiro, conhece a sua história de infância, conhece a sua história de agora, conhece a sua história de futuro. O psicólogo só vai saber o que sair dos seus lábios, ele não. Você dobra-se, chora, não diz uma palavra, mas ele sabe tudo, sabe onde é que está a dor, sabe onde é que está o problema, sabe onde é que está a decepção, sabe onde é que está a angústia. E nesta noite é noite de Deus tirar crente da tempestade e da angústia. Abaixo que assou, aleibiaçou. A Bíblia mostra que ele, em tempos de crise, aleluia, ele é fortaleza. Lá em Gênesis capítulo 32, aleluia, aleluia, você vai ver uma crise interior, mas Deus chegou lá, aleluia. É nosso refúgio na hora da morte, aleluia. O Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Essa algema da angústia não vai conseguir te deter. O Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia. Agora bate aí para quem está do teu lado, diga: recebe fortaleza, recebe fortaleza, recebe fortaleza. Ele é bom e é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho: escondido nele não tem capeta que ache. Acabe procurando Elias em todo o território. Aleluia. Quando Elias veio a Obadias, diz: vai dizer ao teu senhor que tu me viste. Ele diz: Deus me livre. Posso não, porque o homem está te caçando por tudo quanto é lado. Ele diz: hoje mesmo eu me apresentarei diante dele. Ele caçou, aleluia, procurou, mas não achou Elias. Porque quem se refugia nele tem esconderijo gratuito. Ele é vigilância 24 horas. É o camarada dormindo e ele vigiando, não arreda pé. Deus quer te libertar do medo. Que história é essa? Você é cidadão do céu, tem passaporte carimbado para ir para a glória, e está com medo de um rangerzinho de dente, de um cachorro desdentado que não tem poder de dar mordida. Rababaca somie, toma. Nesta noite Deus te diz: honra o passaporte que eu já te dei. Porque Deus está declarando: é passagem livre, é para ir e para vir, é para ir e para vir, é para ir e para vir, sem medo, sem angústia,
sem sobressalto algum. Sorry. Deus quer te capacitar com coragem. Deus quer te capacitar com ousadia. Você não foi chamado para ser um crentezinho, um mequetrefe, não, meu filho. Você foi chamado como sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido, povo zeloso e de boas obras. Se fortaleça no seu Deus. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses Deus fala com alguém específico. Chegou a época da pandemia 2020, uma doença que ninguém sabia onde é que estava, como é que ia ser. Todo mundo com medo, todo mundo trancado. E quando eu soube que o templo central ia estar fechado e o ciclo de oração não podia funcionar, a minha alma chorou. Eu liguei para pastor Wendel e disse: pastor Wendel, me dê a chave da central, porque ninguém pode, ainda que ninguém possa ir para lá, mas eu quero ir. Você quer ir, irmã Aparecida? Vou só para lá. Fazer o quê, irmã Aparecida, lá? Porque a gente não pode juntar, tem decreto do Estado, tem decreto disso, decreto daquilo. Eu disse: eu quero ir para lá para me chorar diante de Deus. E eu vou chorar diante de quem tem o poder de reverter esse quadro. E quando eu cheguei naquele primeiro dia, naquele templo, e eu vi aquele templo vazio, a minha alma chorou. Eu me ajoelhei e eu disse: Deus, o teu povo está com medo. E eu não sou mais corajosa do que eles, não. Mas eu estou aqui e eu não vou arredar o pé enquanto tu não abrir a porta da tua casa outra vez. E comecei a fazer o trabalho de oração só. Depois foi chegando minhas companheiras. E aí pastor Wendel disse: olha, pode ter 20 pessoas. Eu digo: tá uma benção, não podia ter ninguém, já pode ter 20. E começaram as irmãs vir. E quando passava do número de 20, ficava gente lá fora, tinha que voltar porque não podia, porque podia bater uma fiscalização. Eu fazia questão de ir lá fora, de cumprimentar o povo e dizer: olhe, vocês vão voltar hoje porque a gente só está com a capacidade de 20. Mas vocês vão daqui até em casa orando, porque eu quero que Deus abra novamente esse trabalho e as portas da sua casa. E às vezes eu chamava algumas irmãs. E teve um dia que uma disse assim: irmã Aparecida, é muito perigoso, a coisa é séria, o vírus mata. Eu digo: então eu sou de ferro, que ele não me mata? Eu tenho vida também, irmã. E ela disse: eu sei, mas por que a senhora está indo? Eu disse: bem simples, a minha Bíblia diz que o meu Deus tem a chave da morte e do inferno. Ele é o dono. E para minha surpresa, Deus começou a reverter o quadro. E se existe uma arma paralisadora que Satanás tem usado no meio da igreja, tem surtido muito efeito, é crente medroso, com medo. Satanás botando medo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer isso. Ei, a guerra está grande na mente, mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, como embaixatriz do céu, eu quero lhe declarar que esse medo paralisador está derrotado em nome de Jesus.